Olá, bem-vindo à TV Câmara Jacareí, começando juntos aí mais uma segunda-feira, hoje 29 de fevereiro. Muito obrigado pela audiência. Começando o Bom Dia Jacareí, são exatamente 9 horas e 2 minutos. Aqui você acompanha ao vivo as notícias da cidade e fica ligado com a gente nesse telejornal que tem a tarefa de trazer informações relevantes para a população. Hoje vamos debater os direitos das pessoas com deficiência. Reportagem trará também muitas informações sobre o tema. Tem ainda os detalhes sobre a campanha de vacina antirrábica que acontece aqui na nossa cidade, além de matérias sobre o rugby e explicações sobre o porquê esse mês termina aí no dia 29 de fevereiro. Esse e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prizibiski. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, Elton. Vamos começar então essa segunda-feira. Desde o início deste ano, já está em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, baseada em uma convenção da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre os direitos da pessoa com deficiência. O Estatuto traz regras e orientações para a promoção dos direitos da liberdade dos deficientes e tem o objetivo de garantir inclusão social, cidadania, acesso à educação e saúde, além de estabelecer punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. Vejamos a reportagem então de Rudmila Rodrigues. Todos os dias ouvimos falar sobre acessibilidade, calçada cidadã, cotas para as pessoas com deficiência e inclusão social. Mas isso tudo vai muito mais além do que simplesmente eliminar os obstáculos. É preciso eliminar também o preconceito. Eu sou Matheus Garcia, trabalho no Centro da Juventude, aqui no Departamento para Pessoas com Deficiência. Eu não era deficiente. Devido a um acidente de carro, me tornei deficiente. No início é assustador. Depois a gente passa por um tratamento psicológico. Eu passei 2 anos com a psicóloga. Daí depois eu vi que a vida temos todos iguais. Apesar de eu ter deficiência, mas sou igual a qualquer outro ser humano. De acordo com o IBGE, no Brasil existem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Em Jacareí, são mais de 50 mil pessoas com deficiência, de diferentes idades e classes sociais. Nos últimos anos, ocorreram avanços importantes em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Políticas públicas têm buscado diminuir os problemas e facilitar o convívio em sociedade. E quando a gente pensa em pessoa com deficiência, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é um espaço, uma entidade, uma instituição de referência daquela pessoa com deficiência, onde muitas vezes ela passa a vida toda dela lá. E o que tem mudado na nossa sociedade, na política da pessoa com deficiência de forma geral, é tentar fazer com que esses espaços não sejam os únicos que acolham uma pessoa com deficiência. Porque o grande problema de ter apenas espaços de referência é que a pessoa com deficiência não aprende a conviver com o restante da sociedade e nós, enquanto sociedade, muitas vezes temos obstáculos em conviver com a pessoa com deficiência. Todo espaço público onde nós encontramos as pessoas interagindo, convivendo, deve ser também o espaço da pessoa com deficiência. Só que para isso, a gente tem que ter toda uma preparação, a gente tem que ter uma acessibilidade do ambiente. Sancionada em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já está em vigor. E, de acordo com o governo, o objetivo da lei é assegurar os direitos da pessoa com deficiência, promover equiparação de oportunidades, dar autonomia e garantir a acessibilidade no país. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma conquista das pessoas com deficiência. Há muito tempo já se briga para que você expanda os direitos da pessoa com deficiência. Ela nos ajuda muito no convívio da pessoa com deficiência em relação aos diversos serviços que são oferecidos no mercado. Hoje já não cabe você pensar, por exemplo, que a pessoa com deficiência simplesmente tem que ter uma renda garantida e um atendimento na saúde. Hoje a visão é muito mais ampla, que a pessoa com deficiência vá além simplesmente das políticas de assistência do governo, mas que ela possa ter acesso aos bens e consumo no mercado, aos serviços prestados em igualdade de oportunidade. Entre as novidades da nova lei estão o direito ao auxílio inclusão, que garante renda extra para as pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho. Proibição da cobrança de valores adicionais em escolas e planos de saúde. Obrigação dos editais de concurso e processos seletivos terem versão em libras.
possibilidade de sacar o FGTS para aquisição de órteses ou próteses. E também nas questões de acesso ao mercado de trabalho, facilitando o acesso da pessoa com deficiência para além da lei de cotas, ou seja, estimulando que a pessoa com deficiência tenha no mercado de trabalho uma oportunidade de desenvolvimento, e também nas políticas de educação, para que ela possa se preparar, se qualificar. Marcelo perdeu a visão há 5 anos. Dentista, deixou a profissão por conta da deficiência. Hoje está à frente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de São José dos Campos. Segundo ele, a lei vem regulamentar as conquistas das pessoas com deficiência. O pessoal está se qualificando, o pessoal está indo para dentro das universidades, para os cursos técnicos, está indo para o mercado de trabalho. Então, as conquistas estão sendo grandes, certo? Existem ainda alguns receios, o pessoal reclama muito da questão de diferença salarial, né? Então, a lei brasileira de inclusão, ela chega dizendo já que não pode mais ter essa diferença salarial, né, devido à deficiência. Então, são conquistas que a gente teve, só que a sociedade ainda demora um pouco mais para absorver todas essas conquistas, né? Para Marcelo, as conquistas ajudam na independência dos deficientes. E o mercado já percebeu esse novo consumidor. No campo das tecnologias, principalmente, né, cada dia surge uma tecnologia assistiva, né, ou inclusiva, que ajuda, ou é um deficiente físico, um intelectual, né, um sensorial. Então, hoje em dia, até mesmo as empresas estão vendo já, né, a importância da pessoa com deficiência que está no mercado, né? Então, é uma pessoa que consome também produtos. Então, a necessidade também de se fazer alguns produtos que sejam mais acessíveis, né, mais adaptados. O ideal é que o convívio com a deficiência se torne algo natural. Mas, para isso, muitas barreiras ainda precisam ser superadas. Quanto mais pessoas com deficiência a gente encontra, quanto mais pessoas com deficiência a gente convive, no nosso círculo de amizade, na nossa família, no nosso bairro, enfim, mais aumenta a nossa capacidade de sermos inclusivos, de podermos conviver na diversidade, que é o que nós queremos. Não adianta, por exemplo, eu ter todas as frotas de ônibus adaptadas, se na hora que o ônibus para e desce a rampa, os passageiros começam a reclamar, poxa, mas está demorando, eu vou perder minha viagem, demora muito. Não adianta, a gente precisa construir essa mentalidade coletivamente. Aos poucos, né, vão se criando os mecanismos para tornar uma coisa natural, né? Não ser um absurdo chegar um cadeirante para fazer uma palestra, ou se você estiver numa palestra, o palestrante ter pensado em fazer uma audiodescrição do slide dele e ter do lado dele uma pessoa traduzindo em libras. Quanto mais a gente tem uma sociedade diversa, mais interessante eu acredito que fica o nosso papel enquanto cidadão, porque nós precisamos sair do quadradinho que a gente só está acostumado a conviver com pessoas parecidas com nós, né? Que têm as mesmas situações, os mesmos contextos. A gente precisa avançar um pouco e descobrir universos diferentes. Lembra do Matheus do início da reportagem? Sua maior vitória depois do acidente foi voltar a trabalhar. Foi muito bom, foi um prêmio, um presente que eu ganhei na minha vida. De voltar a trabalhar junto com pessoas que me respeitam e têm acessibilidade no prédio todo. Isso é um tema muito importante, excelente reportagem aí da Rudmila Rodrigues. Ô Elton, a gente estava conversando aqui nos bastidores enquanto acontecia a matéria. O William, que é especialista e deu entrevista aí, ele contou no TV Câmara entrevista, inclusive, que abordou também esse tema, que se a gente não tem aí uma pessoa com deficiência aí perto da gente, sinal que a gente está andando com um grupo aí um pouco específico e não estamos enxergando isso, porque está presente na vida de todas as pessoas e essa inclusão é muito importante, principalmente por meio do trabalho, né?
Hoje, com as políticas públicas, como no caso do Estatuto, você tem também mais visibilidade desse tema, não só do tema, como também das pessoas que elas estão em toda parte, estão no mundo do trabalho, as empresas têm que se adequar, têm que gerar a questão da acessibilidade. Então, isso faz com que também a gente amplie o nosso convívio com as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Isso é muito positivo, essas pessoas precisam se integrar à sociedade, nós também aprendemos muito com elas, né? E ainda precisamos avançar muito. Se você parar para pensar em termos da cidade, da urbanidade, calçadas, se você se colocar do ponto de vista, por exemplo, de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência de mobilidade, né, como se movimenta, você vai ver que ainda precisa melhorar muita coisa. Aí no final da matéria é muito interessante quando ele fala que não só poder trabalhar, mas poder trabalhar num lugar que tem acessibilidade, né, que permite com que ele circule livremente. Então é um tema que eu acho que as políticas públicas brasileiras elas estão avançando cada vez mais. O que precisa agora também é que a gente, enquanto sociedade, enquanto empregador, enquanto professor, enquanto cidadão, a gente também contribua para isso. Grise, trazendo aqui um pouco aqui para a Câmara Municipal, a Câmara também teve algumas ações aí ao longo do ano passado, né, para incentivar a acessibilidade, como o cardápio em braille, né, teve um projeto. A Câmara já é acessível às pessoas com deficiência de locomoção. É importante o tema, né? Todos nós precisamos nos adaptar, né? Como a matéria trouxe aí os dados, mais de 50 mil pessoas em Jacareí possuem algum tipo de deficiência. Olha só, nós temos 226 mil habitantes. Não dá para imaginar. Então dá quase né? um quarto da população, né? Com algum tipo de deficiência. Elas precisam ser integradas mesmo. Um outro assunto que foi tratado na matéria é que não só a questão delas terem o direito de serem integradas, mas pensando capitalista, no mundo capitalista, elas também são consumidoras, elas querem consumir, elas querem viver em sociedade e a gente precisa aprender a conviver com elas. E como você disse, a Câmara é realmente toda adaptada, né? Inclusive a tribuna é adaptada e também as leis, né? Que vão sendo feitas no âmbito do município para cada vez ampliar mais essa inclusão social. Importante, vale comentar, um dos nossos personagens aí, que a Rudimila estava contando pra gente, que ele acordou cego na noite. Então, às vezes, a gente não tem essa noção, não respeita o direito das pessoas com deficiência, mas, de repente, a gente pode acordar com algum problema e vai sentir na pele isso. Né? Todos nós somos suscetíveis, né? Inclusive na questão de acidentes, né? Ou mesmo, eu uso óculos, quem vai dizer que no futuro eu não vou acabar perdendo a minha visão? Então, todos nós estamos suscetíveis a isso e a gente precisa saber conviver mesmo. É verdade. Vamos trabalhar, então, para cada vez mais acessibilidade para todas as pessoas, tanto a sociedade, os órgãos públicos também precisam fazer a sua parte. E agora vamos falar, hoje é dia 29 de fevereiro e de 4 em 4 anos, então, é acrescentado no calendário gregoriano o dia 29 de fevereiro. Em 2016 não é diferente, mas a questão é, você sabe por qual razão os anos bissextos têm aí 366 dias? Vamos ver uma reportagem de Ícaro Leal. 2016 já chegou e com ele o início de um novo ciclo. É um ano bissexto, ou seja, tem um dia a mais do que o comum. Nas ruas as pessoas não têm dificuldades em dizer do que se trata o ano bissexto, ou ao menos têm uma noção sobre isso. Você sabe me dizer o que é o ano bissexto? O ano bissexto, no meu vocabulário, que eu acho para mim, é o mês de fevereiro, seria. Não sei se eu estou enganado. Ano bissexto? Rapaz. O mês de fevereiro, ele tem um dia a mais, né? Fevereiro, 29 dias. O ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, né? Um dia a mais no ano. Mas quando a questão é sobre o motivo pelo qual ele existe, aí sim surgem as dúvidas. Rapaz, agora pegou. Não. Não sei. Eu sei que é bissexto, tem um dia a mais em fevereiro, né? Mas o porquê eu não sei. O ano bissexto foi criado pelos romanos no século I a.C., com a implantação do calendário juliano. Anos depois, o Papa Gregório XIII criou o calendário gregoriano no século XVI, com a implantação do dia 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos. O ano bissexto, né, ele foi instituído no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, e ele parte da premissa que um ano para nós tem 365 dias. Só que na realidade são 365 dias e aproximadamente 6 horas. E aí a gente arredonda para 365. Só que essas 6 horas que a gente deixa de considerar, a cada 4 anos, ela acaba virando um dia, né? 6 vezes 4 dá 24. E a gente acaba compensando essas 24 horas no ano bissexto, que seria o 29º dia do mês de fevereiro.
O professor Tiago Selim explica que as coisas do nosso cotidiano teriam problemas caso essa correção não fosse feita com o dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. O calendário foi criado justamente para poder alinhar a época da colheita, do início da plantação, que era feito no hemisfério norte e sempre coincide com a primavera. Então, para essa questão de alinhamento, foi feito isso. E se não fizesse essas correções, a gente aí, a longo prazo, teríamos aí as estações do ano ocorrendo sempre em épocas distintas. Sem contar que, hoje em dia, tudo é atrelado a esse calendário, né? O GPS, relógios atômicos, a própria internet, sistemas bancários. Então, se não houvesse essa regularização, a médio e longo prazo a gente teria aí sérios problemas. Existem 4 regras para saber se um ano foi ou será bissexto. A primeira delas diz que de 4 em 4 anos o ano é bissexto. A número 2 diz que de 100 em 100 anos não é ano bissexto. A terceira diz que de 400 em 400 anos é ano bissexto. E a número 4 diz que as últimas regras sempre prevalecem sobre as demais. Na prática, os múltiplos de 400 são anos bissextos, como os anos de 1600 e 2000. Os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100 também são, como 1992 e 2016. O restante não é ano bissexto. Para memorizar com mais rapidez, basta lembrar que todo ano de Olimpíada tem 366 dias. Na realidade, o período de translação da Terra, que é o que compreende um ano, ele dá quase 6 horas, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Aí, para a gente poder arredondar esses 12 minutos aí, que a gente arredonda de 6 horas, a cada 400 anos, aí a gente acaba não considerando o ano 00 como sendo ano bissexto. E mesmo assim, ainda restam 14 segundos. Isso aí, né, os astrônomos acreditam que vai ter que ser feita uma correção ainda para alinhar o calendário, mas isso aí só depois do ano 3000. É isso aí, a reportagem esclareceu então o porquê do ano bissexto e do dia 29 de fevereiro. No próximo bloco você vai conferir uma reportagem sobre o Matheus Augusto, ele que é jogador do Jacareí Rugby e passará 6 meses treinando lá na Nova Zelândia a realização de um sonho. Tem também o Momento Legislativo, previsão do tempo e muito mais. Agora 9 horas e 19 minutos ao vivo. Não saia daí, voltamos já já. O que é Deus? Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Não importa se você é pedestre ou motorista. No trânsito, somos todos iguais. Respeite a faixa. Pedestre. Antes de atravessar a rua, estique o braço, espere o veículo parar e só então caminhe com segurança. Motorista, dê sempre preferência aos pedestres. Mas lembre-se, onde houver semáforo, todos devem se orientar por ele. Um trânsito mais seguro é compromisso de todos. Rapidinho, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí ao vivo. Chegou a hora de ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Cristiane Prisibischi nos traz o Momento Legislativo. Eu
começa com o vereador Maurício Raca, que é do PSDB, que solicitou a intensificação de rondas ostensivas da Polícia Militar em vias públicas de vários bairros da cidade, entre eles o Cidade Nova Jacareí, Parque Meia Lua e o Jardim Paraíba. O pedido foi feito diretamente ao 41º Batalhão da Polícia Militar e, segundo o vereador, a solicitação atende a um pedido dos próprios munícipes que têm se sentido inseguros com a violência e atos de vandalismo que têm acontecido constantemente aqui em Jacareí. E o vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, encaminhou requerimentos à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, pedindo informações sobre o córrego Turi, aqui em Jacareí. O vereador quer que a companhia esclareça várias dúvidas sobre as obras que estão sendo realizadas no local, como o prazo para que sejam finalizadas, a natureza da supervisão que a CETESB faz no local e também se os serviços estão dentro das normas técnicas. Além disso, ele questiona a empresa do governo do Estado qual o volume de esgoto coletado na cidade de Jacareí e também no Vale do Paraíba em geral. Insatisfeito com a qualidade dos serviços de capina e limpeza em várias áreas públicas aqui da cidade, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que é do PSD, enviou um documento à prefeitura questionando sobre o atual estado de 11 bairros de Jacareí, entre eles o Santa Maria, Lagoa Azul e o Jardim Marcondes. Segundo Valmir, os moradores reclamam que o serviço de varrição era feito 2 vezes por semana, mas esse número diminuiu para 1 vez somente, causando um grande acúmulo de lixo, segundo o vereador. Nesse documento enviado à prefeitura, o vereador então questiona o número de funcionários responsáveis pelos serviços e porquê dessa situação nas ruas da cidade. Davi. Obrigado, Cris. Portanto, você aí esteve atento, acompanhou alguns trabalhos dos nossos parlamentares e chegou a hora aí da previsão do tempo. Aqui você fica por dentro da previsão diária exclusiva aqui para Jacareí. E a segunda-feira será de pouco sol e muita chuva aqui na nossa cidade. Durante todo o dia, muitas nuvens estarão em Jacareí e vão provocar chuvas fortes. A umidade relativa do ar está em 99% e a chance de chuva é aí de 94%. A mínima vai ficar hoje em 21 e a máxima em 26 graus, portanto um dia de chuva aqui em Jacareí. Amanhã também segue o dia no mesmo ritmo, nada de sol, muita chuva, a umidade do ar fica em torno de 96% e a previsão de chuva é de 80%. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus, portanto, hoje e amanhã teremos um dia de chuva aqui na nossa cidade. Saia com o seu guarda-chuva de casa. Agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta segunda-feira, os radares estarão na Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Avenida Elmira Martins Moreira. Amanhã, terça-feira, nas avenidas Pensilvânia, São Jorge, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Você viu aí a localização dos radares móveis? Olha só, conhecer a cultura e vivenciar o dia a dia da Nova Zelândia já é algo muito legal. Ainda mais se quem vai gosta do principal esporte do país, o rugby. E é isso que acontecerá com Matheus Augusto, o atleta do Jacareí Rugby que irá embarcar para passar 6 meses no país para se aperfeiçoar no esporte. Veja na reportagem de Ícaro Leal. A Nova Zelândia é um país da Oceania conhecido por ser a terra do rugby. Atrai os olhares de milhões de fãs desse esporte, que é bem difundido e praticado por lá. O local é a terra dos All Blacks, lendária seleção neozelandesa de rugby. Além de serem os atuais campeões mundiais, eles têm o haka, tradicional dança maori, como marca registrada. E é lá que o atleta do Jacareí Rugby, Matheus Augusto, irá desembarcar no mês de março. O jogador foi contemplado com bolsa de estudos e treinos de rugby por 6 meses. Tudo isso por ser eleito o melhor jogador juvenil do país na temporada anterior. E ele não é o primeiro aqui da cidade a viver essa experiência. Seu xará, Matheus Cruz,
foi para Nova Zelândia em 2014 e fala muito bem do que viveu por lá. A Nova Zelândia é um país em que deve estar na 10ª geração que jogam rugby. Então, e o Brasil, a gente está chegando na 2ª no máximo. Poucos tiveram pais que já jogaram rugby. Então, a gente tem muito que aprender tanto sobre valores e cultura, mas eu creio que o Brasil pode chegar num patamar alto no rugby, como já tem chegado no alto rendimento, e também pode chegar nessa parte cultural, nessa parte de conceitos e valores. Para o manager do CT de São José dos Campos da seleção brasileira, Fernando Portugal, a diferença do rugby apresentado por Cruz antes e depois da viagem foi enorme, e isso também deverá acontecer com o Matheus Augusto. A gente tem hoje o Matheus Cruz, que é um exemplo também do Jacareí. Era um atleta já com boa qualidade de movimentos, um bom potencial, conhecia o jogo, e daí ele volta a outro jogador. Tudo mais natural, todo o conhecimento que é passado para ele, ele absorve muito mais naturalmente, consegue absorver mais e tem mais ambição também, porque ele vê que o rugby tem um universo gigantesco aí no mundo afora, que ele tem possibilidades e que a gente pode fazer isso aqui no Brasil. Matheus Augusto já pediu conselhos e dicas ao colega de time, que já foi para o mesmo destino que ele. Pediu dicas para ele já, alguma coisa assim? Já, bastante coisa, porque ele sabe, ele foi há pouco tempo e me passou um pouco de experiência de lá. Sempre dou uns toques, fiquei bem feliz quando eu fiquei sabendo, bem feliz mesmo, porque a gente conversava, né? Falei, você vai para Nova Zelândia ainda, cheguei já a falar isso para ele. Matheus Augusto tem 17 anos e começou a jogar rugby aos 12 anos na escola. Na seleção ele treina duro, mas mesmo assim não esperava por essa oportunidade. Não, principalmente também por causa da minha idade. Eu sou novo, tem bastante cara que já está aqui faz tempo e nem imaginava isso. Foi uma surpresa. Eu estou treinando ao máximo para chegar lá e tá não no nível deles porque é difícil, mas para conseguir bater de frente também e dar o meu melhor lá. Portugal destaca a importância de Matheus viver e ter essa grande experiência. Se um neozelandês vier jogar futebol aqui no Brasil, não é só que ele vai receber informação de futebol do treinador ou de com quem ele joga, do torcedor, da pessoa que ele divide a casa, do padeiro, todo mundo sabe um pouco de futebol. E acho que a experiência que ele vai ter com o rugby lá na Nova Zelândia vai ser isso. Não é só com quem ele joga que ele vai receber informação, dos treinadores que ele tiver contato que ele vai receber informação, mas de todo mundo. Com qualquer pessoa na rua que ele conversar, na loja de material esportivo quando ele for comprar, ele vai sempre conversar. Então, viver esse ambiente de rugby, ele vai enriquecer demais. Acho que a visão, as tomadas de decisões dentro do campo, o jogo vai ficar um pouco mais claro para ele, um pouco mais natural. Viver isso é excepcional. E o Matheus é um cara que tem um talento, um potencial enorme. É muito por isso, pelo que a gente acredita do que ele pode ser, e muito pelo que ele trabalhou no ano. Matheus, agora é arrumar as malas e aproveitar ao máximo essa chance. Tô animado, não vejo a hora. É mês que vem já tá aí. É isso aí, legal. Parabéns para o Matheus, vai ter uma grande experiência lá na Nova Zelândia. E parabéns aí ao Jacareí Rugby aí que vem dando frutos aí cada vez mais, levando o nome da nossa cidade a nível internacional. E se você está à procura de emprego, fique atento para as vagas disponíveis lá no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. Hoje nós temos lá no PAT oportunidades para montador de estruturas metálicas, vendedor no comércio de mercadoria e vigilante, todos com apenas uma vaga lá no posto de atendimento ao trabalhador, que fica localizado na rua Alfredo Schurig, número 283 Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Portanto, oportunidades lá no PAT. E todos os anos a Vigilância Saúde aqui de Jacareí realiza a vacinação antirrábica nos animais domésticos. A raiva é uma doença infecciosa que passa dos animais ao homem e é transmitida pelo vírus presente na saliva e secreções do animal infectado. Aqui na cidade de Jacareí já começaram essa campanha e os detalhes você confere agora com Maiara da Mata.
A Vigilância Saúde de Jacareí já iniciou a campanha de vacinação antirrábica para animais domésticos. Cães e gatos com idade mínima de 3 meses já estão sendo vacinados na zona rural do município. A partir do dia 5 de março, começa a vacinação aqui na zona urbana de Jacareí. No site da Prefeitura Municipal é possível conferir o calendário com as datas, horários e locais para essa vacinação. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus e ela não tem cura. Por isso é importante a atenção e a necessidade dessa prevenção para evitar a doença. Confira no site da Prefeitura esse calendário com os dias e horários para vacinação e não deixe de se prevenir. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Pelas informações, muito importante essa campanha antirrábica, né, Cris? A raiva pode parecer uma doença muito longe, né, de nós brasileiros, mas ela não é não, Davi. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no finalzinho do ano passado, o Brasil ainda faz 592 mil atendimentos por ano de pessoas suspeitas aí de terem contraído a raiva e gasta cerca de 80 milhões com essa doença no tratamento e também na prevenção. Infelizmente, ano passado, 2 pessoas aqui no Brasil morreram infectadas com a raiva, que é uma doença incurável e fatal. Então, por isso a importância de abrir suas casas, levem seus animais aqui na cidade. A vacinação vai ser feita em alguns locais específicos, né? Os agentes não vão às casas, as pessoas terão que ir a essas escolas, postos. Então, levem seus animais, é super importante vaciná-los. Elton, mais do que ter um animal de estimação, é importante esses cuidados aí, né? Sim, também a responsabilidade, né? A gente tem legislação sobre isso também, né? O animal está solto na rua. Então, as pessoas precisam, quem tem o animal, junto com o animal, vem uma série de responsabilidades. É isso aí. Obrigado, Elton. Obrigado, Cris. Chegando ao fim aqui do nosso Bom Dia Jacareí desta segunda, dia 29 de fevereiro de 2016, aqui na TV Câmara Jacareí. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora NET de televisão. Bom trabalho nessa segunda, bom início de semana e nos vemos amanhã, agora às 9h33.